Eu vou até pegar um gancho nessa sua pergunta, Álvaro, aqui, e tem muito, assim, repetindo algumas coisas que o Álvaro falou, né? Vai depender muito do que a pessoa quer. Como eu disse, né, eu venho de uma família que trabalha com consórcio há muitos anos, então para mim isso é dia a dia, arroz e feijão. Olha só o que eu, até abrindo um pouquinho meu lado pessoal aqui, e minha esposa também é fã de consórcio, inclusive a gente se conheceu nesse meio, enfim, é uma longa história. Mas olha só o que eu fiz, enfim, eu sempre fiz consórcio, sempre tive, comprei casa, carro, apartamento, mas hoje o que eu tenho definido? Pago vários tipos de carta, e tem duas delas que eu quero necessariamente que elas sejam contempladas no final apenas. Por quê? É a minha aposentadoria. Eu só quero retirar o dinheiro delas, o plano é de mais ou menos 18 anos, então quando eu tiver ali quase 60 anos, eu quero pegar isso em dinheiro, e aí é dentro da estratégia que o Álvaro falou. Corrigido, eu vou ter um ganho financeiro. Só que eu preciso ter paciência até lá. Mas é minha previdência privada, tá feito. É o seu projeto. Né? É o meu projeto, perfeito. É o projeto. As demais cartas, não. Porque tem uma opção que, inclusive, você seta no sistema, eu não quero ser contemplado. Então, essas duas, ele tá setado para não ser contemplado. Olha que engraçado. É algo meio extremo, mas muita gente faz isso. E as demais, aí elas estão livres. Pô, se uma contemplar um pouco no início, eu procuro vender a carta e fazer mais cartas. Uma contemplar eu tenho um sonho, eu e minha esposa, a gente tem um sonho de ter um imóvel no litoral de São Paulo, que é onde a gente conhece bem. Então, nós esperamos aí contemplar uma carta ali mais ou menos na metade do plano, para daqui em torno de 6 anos ter um imóvel no litoral. Eu tenho também uma carta contemplada que está parada rendendo. Por quê? A Selic está alta, está rendendo muito essa carta. Então, ela está parada. Então, assim, essa pergunta é interessante porque quando o cliente entende as possibilidades do consórcio, eu brinco assim que se torna quase um vício, assim, né? Mas um vício bom. Porque o cara começa a falar, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, eu só preciso ter um pouco de planejamento. Não, então ele começa a se planejar muito mais do que se ele não tivesse o consórcio. Ele começa a guardar mais dinheiro, ele começa a gastar menos com bobeira porque ele entendeu o objetivo final do negócio. Eu sempre falo o seguinte, é igual quando alguém se inscreve para uma prova de corrida, seja 5 quilômetros ou a distância que for. A vida dessa pessoa muda. Por quê? O objetivo é completar a prova. Ela começa a se alimentar melhor, começa a dormir melhor, começa a fazer mais exercício. Então, você ter um consórcio é uma âncora positiva que você coloca na tua vida, um propósito, que tua vida inteira vai mudar em função daquilo. Com certeza. E quando você é contemplado, né? É uma, como é que fala assim? É uma realização, porque o leque que abre, ele é muito grande. Você pode. E outra coisa, hoje a gente tem que pensar o seguinte: se a gente não se proteger, se a gente não fizer alguma coisa em prol da gente mesmo, quem vai fazer, Fernando? Não tem, entendeu? Não adianta. Agora, o que precisa ter é, sim, uma consciência maior também das pessoas e procurar, não só eu, como tem vários colegas que sabem o que estão falando, entendeu? Que não entra num Google e digita alguma coisa e vai atrás do primeiro. Você não faz isso para ir no médico. Você não faz isso para ir no dentista. Por que você vai fazer isso para comprar um consórcio? E uma coisa que eu achei interessante quando você estava explicando é que você falou, o seu futuro você planta hoje. Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas, né, pela rede social, você vê que os videozinhos é tudo curto, porque o pessoal tá bem acelerado, tá querendo tudo para ontem. E grandes resultados não existem, né, da noite para o dia. Como diz aquela frase, né? O sucesso leva anos para acontecer. O sucesso da noite para o dia, ele levou anos para chegar, né? Da noite para o dia, eu fui contemplado. Como você disse no início aqui do podcast, as pessoas elas têm que ter mais essa cabeça a longo prazo, essa cabeça mais de ter paciência e pagando, sabendo que é um investimento e não uma dor, e sim um sucesso. Aquilo ali para ela é algo que vai trazer um imóvel. Olha só, tem gente, igual você disse, né? A maioria da realidade brasileira, às vezes é um. Então, assim, às vezes o caminho mais curto para ter até mais de um
seria o consórcio. Exatamente. Até mesmo porque, eu falo isso de experiência própria, pessoal, eu olhei um financiamento, não financiei, eu comprei consórcio. Eu olhei um financiamento de apartamento, 400 mil, e aí eu pedi para simular, e falei, olha, eu tenho tanto, eu vou dar mais isso, vou dar mais aquilo, peguei tudo que eu tinha e falei, simula para mim. No final das contas, eu estava pagando 733 mil. Aí eu desisti, porque era um imóvel de 400. E não valia 733, eu tenho noção disso, que não valia, porque é pequeno, tal, o primeiro imóvel. Aí eu fui, conversei com uma administradora de consórcio, e a gente fechou várias cartas. Foi até esse raciocínio deles. Não, de vez em comprar uma de 400, vamos comprar várias. Aí eu comprei várias cartas picadas. Estou pagando. Mas ninguém me deu essa aula igual você deu, não. Entendi. Tá achando super interessante. Parabéns pelo seu trabalho. A gente vê aqui que você e o Ivan também têm noção do que está falando, né? Que, como vocês disseram, não adianta só ser o vendedor, né? Muitas vezes o vendedor está vendendo algo que nem ele mesmo sabe explicar direito. O cliente faz a pergunta, mas o que é o lance embutido? E às vezes o cara não sabe nem responder direito, porque ele entrou ali de paraquedas só para bater meta, como você disse. Exatamente. Então, assim, bons profissionais estão em falta. Depois a gente vai deixar aqui o seu contato, sua rede social, para quem estiver assistindo, quiser seguir, quiser te chamar depois para aprender, ou então até mesmo para contemplar também, né? Para comprar uma cartinha. Agora vamos lá na parte do conselho, tá? Para quem está começando hoje, assim, não tem nenhum imóvel, não tem nenhum financiamento, a pessoa está nova ali ainda, falou assim, agora acho que está na hora, eu vou comprar um consórcio por causa de um imóvel, quero comprar um imóvel. Qual conselho você deixa para essa pessoa que ainda está ali no início, não sabe nada? Tá. Eu fiz agora, recentemente, isso para um cliente, um amigo meu, eu fiz para ele uma opção nessa forma que eu disse para você. Vamos falar assim, eu peguei o arco com 2 flechas. Em vez de eu dar uma flechada só, botei 2 flechas do mesmo arco. O que nós fizemos? Nós fizemos 4 cartas de 150 mil. Tá? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas se eu comprar uma carta de consórcio, eu vou ter que comprar o imóvel? Não precisa. Você não precisa comprar um imóvel, você pode vender a carta. Não há necessidade de você ter que comprar o imóvel. Então, quando eu digo que eu botei, né, duas flechas no mesmo arco, o que nós fizemos? Nós fizemos 4 cartas de 150 mil, total de 600 mil, correto? E todo mês eu vou dar lance para ele, depois do 6º mês, eu vou dar lance para ele, embutido de 30%. As cartas que forem contempladas no começo, nós vamos vender, ele aplica o dinheiro. E nós mesmo compramos essa carta. Tá? Então, essa carta, 20% ele já tem garantido se for contemplado no começo. Se ele quiser tentar vender com mais preço, aí é outra coisa, mas isso aí já está garantido para ele. As cartas que ficarem para frente, ele pode juntar e comprar o imóvel. Então, ele tem no mesmo projeto, nós temos 2 vertentes diferentes para ele. Ele pode comprar e vender, ele pode vender essas cartas, ou pode comprar um imóvel e aplicar o imóvel. Mas Álvaro, mas ele foi sorteado numa carta, vai precisar da outra. Como o Ivan disse, pega a carta de 150 e deixa ela rendendo dentro da administradora, esperando a segunda carta. Com as 2 juntas, ele já compra o imóvel, entendeu? Esse investimento está custando para ele R$ 1.500 por mês. Então, você vê que não é uma coisa fora dos padrões, entendeu? Mas é um guri novo, é um cara novo, tá começando, tem a empresa dele, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, ele falou, eu realmente tenho que começar a plantar. Então, essa que é a grande ideia, a pessoa começar, porque lá na frente, vamos falar assim, graças a Deus eu consegui chegar, mas é difícil você chegar lá na frente. Na hora que você chega lá na frente, você tem que ter como é que eu vou falar? Um porto seguro para você. Você tem que ter uma âncora para você. Você precisa de ter uma receita, porque o nosso poder de trabalho vai diminuindo. Sim. Isso é natural que isso aconteça. Até porque a gente é ser humano, né? Sim, não é um robô. Nós somos uma máquina, né? Eu não tenho mais o pique que eu tinha com 30, 40 anos.
Não é para ter, eu estaria errado se eu tivesse acontecendo isso. Então, o que acontece? Você tem que chegar nessa... E ter uma estrutura. Porque você chegar lá na frente e ter que todo dia matar um boi, não é brincadeira, gente. Entendeu? Então, assim, um conselho que eu dou antes, assim, que eu acho mais importante, comece. Seja com uma, com duas, com três, mas comece. E existem cartas até menos de 100, né? Às vezes a pessoa entra na baratinha, só para ir sentindo o território. Nós temos cartas lá de R$287 para 110 mil. Aí, tá vendo? Olha aí, pra você ver. Só a pessoa ir pisando ali. Não, é assim, porque aí sorteado vendeu, opa, já ganhei isso aqui, entendeu? Então aí a pessoa começa a ver, porque eu acho que a gente tem que, nessa vida a gente não pode dizer não para nada. A gente tem que, primeiro de tudo, tentar conhecer as coisas. Sim. Conhecer as coisas é muito importante. Outra frase que eu gosto, alguns chavões eu gosto muito de usar isso. Saber que tomate é uma fruta, todo mundo sabe. Não colocar o tomate numa salada de fruta... Essa é muito boa. Isso é sabedoria. Né? É sabedoria. Concorda comigo? Isso é sabedoria. Então, qual que é a sua sabedoria? Você começar antes. Começa. Começa pouco, mas começa. Entendeu? É igualzinho atividade física. Eu não aguento ir todo dia. Vai 2 vezes. Vai 1 vez na semana, mas vá. Se movimente. Porque o futuro é seu. Sim. Não adianta. Ninguém vai fazer para você. E o duro é você acordar lá na frente. Que muita gente fala, se eu tivesse começado isso lá atrás. A minha geração não teve essa sorte. Nós passamos alguns perrengues aqui em Minas, por exemplo, a quebradeira do consórcio Motor Alto e outras que nós tivemos por aí, outros consórcios, né? Desculpa ter citado, não, mas outros consórcios que quebraram por aí, geraram falência de muita gente. Então, existia uma descredibilidade, não tinha esse tanto de informação que hoje chega, que você está proporcionando aí, quer dizer, tem muita gente que provavelmente vai nos escutar e vai falar para a gente, nunca ninguém me falou isso, nunca ouvi falar isso. Para você ver, né, Álvaro, até eu que já tenho consórcio, eu não tive essa aula, então assim, realmente foi bem enriquecedor as coisas passadas aqui, e complementando com o que você falou sobre o consórcio, né, eu lembro quando eu era nova, a minha vizinha, ela queria um carro, e aí, de vez ela comprar financiada, ela entrou no consórcio. Aí, vou ser sincera, nessa época, eu era bem mais nova, isso tem muito tempo. Eu pensei, ela é doida, vai fazer consórcio, não vai tirar esse carro nunca. Rapidinho ela tirou, gente. Aí, quando eu assusto, ela tava entrando no carro da garagem, assim, lindo o carro, e assim, tirou rápido, não demorou. Foi contemplado. É aquela história, quando você tá no lugar certo, vamos falar assim, quem diga, né? Não é que a sorte, que eu não acredito em sorte, mas alguém lá em cima dá uma pincelada a seu favor, mas você tem que estar no lugar certo. Mas pelo menos ela comprou, né? Exatamente. Não adianta querer ganhar na Mega Sena e não jogar. Não, se eu ganhasse na Mega Sena, quanto tempo você jogou? Tem muito tempo que eu não jogo. Então você não vai ganhar, não meu vai amigo. Ganhar nunca.